Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Ordem Paranormal e algumas polêmicas que rolaram aí com o primeiro episódio de Hexatomb, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo saber tudo sobre isso. Muito bem, galera, muita gente tem comentado aí, né, que o Cellbit não utiliza o próprio sistema, o Cellbit não utilizar o sistema de Ordem Paranormal descredibiliza o próprio sistema e não sei o que e tal. E aí, né, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Será que realmente o Cellbit em Hexatomb não está utilizando o próprio sistema? O que aconteceu? Como que as coisas estão se desenrolando? Como que chegou a isso? Eu vou explicar hoje aqui pra vocês, tá bom? Galera, basicamente é o seguinte, tá? O Cellbit ele sempre teve uma pegada ali de utilizar o sistema, mas sempre trazer inovações, né? Todas as temporadas a gente sempre tem uma inovação ali relacionada ao sistema, seja com ameaças diferentes, seja com criaturas diferentes, seja com habilidades e mecânicas diferentes, tá? E aqui no Hexatomb não é diferente. E aí, né, quando me perguntam, pô, o Cellbit ele não tá utilizando o próprio sistema, a minha resposta é sim e não, tá? É sim e não. E assim, galera, muita coisa do Ordem está sendo realizada no próprio sistema. As rolagens de dados básicas ali são todas do próprio sistema, o pessoal vê lá o quanto que ele tem de atributo, isso vai significar o quanto dos 20, né, os D20 vão ser jogados. E aí depois você soma ali o seu bônus de perícia, né, conforme você for treinado ou não em uma perícia. Então assim, a base do sistema tá lá. Mas e com relação ao combate, é aí que as coisas mudam um pouco. E aí galera, na relação do combate é o seguinte, ele está utilizando o sistema de ordem paranormal? Está. Ele está utilizando o sistema de ordem paranormal. Entretanto, ele está utilizando regras opcionais, olha só, do nosso queridinho Sobrevivendo ao Horror. Galera, pois é. O sistema de ordem paranormal está sendo utilizado, mas ele está aplicando uma regra opcional aqui, que ela é muito importante e interessante de ser notada, né? Talvez as pessoas não adquiriram o suplemento, ou não leram ele inteiro, ou então apenas não ligaram, né, os pontos aí de que essas regras estavam sendo utilizadas. Então, basicamente, galera, aqui no Sobrevivendo ao Horror, lá por volta da página 119, a gente tem uma parada chamada Combate Narrativo e Coreografia de Luta. E é exatamente isso que o Cellbit está utilizando na sua campanha ali de Hexatomb, tá? A gente vai dar uma olhada, mas basicamente, falando pra vocês, o combate narrativo ele vem com uma premissa de tirar aquela parte tática do combate. Muitas pessoas gostam, muitas não, cada um é acostumado de um jeito, mas o Sobrevivendo ao Horror ele traz pra gente aí, inclusive se não adquirir o seu, tem um cupom de desconto aí, dados mágicos, tá? Pra você adquirir com descontinho. Muita gente gosta, muita gente não, mas na verdade ele preferiu optar por algo mais cinematográfico. Faz muito sentido considerando essa temporada aí de Ordem Paranormal, que ela é visualmente, né, muito bela. Então, o que a gente tem ali, tá? A parada do combate narrativo é que você não vai utilizar um mapa com grid para medir cada um dos movimentos, você não precisa de uma régua para ver se tá em alcance curto, quantos movimentos anda, não. Ele tá muito mais atrelado ali a fazer as coisas do combate fluírem sem interromper tanto, verificando regras, né? E aqui ele traz pra gente tanto essa questão do combate narrativo, quanto você batalhar sem mapa, né? A gente viu no Hexatomb, o episódio 1 pelo menos, e a gente teve aquela visão de cima ali do combate, que os players tinham acesso, mas não é exatamente um grid, né? Tanto que isso nem era tão importante. Várias vezes no episódio, o Cellbit mesmo falou para o jogador descrever o que ele gostaria de fazer e depois ele viu o resto, né? Ele fala, eu lembro certinho uma parte que ele fala, não se importa com isso, fala o que você quer fazer. E aí o jogador descrevia a ação. Por que isso? Porque além do combate narrativo, ele estava utilizando ali também a parada de coreografia de luta, tá? A coreografia de luta, ela é o seguinte, o jogador ele fala o que ele quer fazer e o mestre consegue dar uma resposta para isso. Vamos dar uma olhada mais de perto que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Olha só, aqui na coreografia de luta, ele fala pra gente o seguinte, né? Que a coreografia de luta sempre tem uma resposta, e aí o jogador, ele pode dar outro golpe ali, dar a resposta do mestre. E eles podem fazer isso, né? Essa troca ali de golpes em até 3 movimentos, tá? Que seria o máximo a se chegar. E aí, a partir do que foi descrito na coreografia de luta, a gente faz as aplicações práticas do sistema com relação a isso, baseado no combate narrativo que eu expliquei, que é exatamente isso daqui, o resumo de modificadores. Se dentro do combate narrativo não existe ação padrão, ação de movimento, nem nada disso. Muito pelo contrário, dentro do combate narrativo, existe aqui essas modificações. Então, basicamente, se você vai fazer uma ação simples, você não precisa realizar nenhum teste e não vai ter, portanto, nenhum modificador, seja ele positivo ou negativo.
Se você quer realizar uma ação um pouco mais elaborada, vai ser uma ação complexa. E aí vai ser necessário sim um teste, e você ainda vai ter um modificador de menos um D20 nesse teste. Então o combate ele também fica um pouco mais difícil. E se você quer realizar uma ação ali bem implementada, com um monte de coisas, ele vai ser considerada como uma ação extrema. E além do teste, você ainda vai ter uma penalidade de menos 2 D20. Então essa parte aqui da coreografia de luta, né? Caso a coreografia ela de fato resulte em 3 movimentos, que é o máximo, seria ali, portanto, uma ação extrema. E aí o seu personagem vai fazer o teste de ataque com a penalidade de 2 D20. Entretanto, olha só, a grande vantagem disso é que se o personagem acertar, mesmo com a penalidade de 2 D20, ele causa o dano dobrado ou triplicado de acordo com o tanto de movimentos que ele fez. Então perceba como que isso reduz pra gente a quantidade de dados rolados. Ao invés de você fazer uma ação ali de movimento, você faz um teste de luta para realizar uma ação padrão. Ah, não acertou, vamos pro próximo do turno. Não, no combate narrativo isso continua. Você se aproxima do alvo, faz lá um teste de ataque contra ele. Você não vai rolar o teste, você só vai falar, narrar o que o seu personagem faz. Aí o mestre devolve. Não, olha, o personagem ele se abaixa e se esquiva do seu golpe. E aí você continua. Não, então eu vou pra cima dele mais uma vez e dou um golpe, um gancho, alguma coisa assim. E aí você encerra, porque você já fez seus 3 movimentos, né? Você caminhou até ele, deu o primeiro golpe e o segundo golpe. Aí sim você vai rolar o seu teste. Nesse caso, como foram só 2 movimentos de ataque, eu encaixaria mais como uma ação complexa ao invés de uma ação extrema, em que você ia rolar o teste de luta com menos 1 D20. E se você acerta, você dá o dano dobrado, porque você fez 2 ataques. Isso simplifica o combate, porque ao invés de você rolar 2 testes ali, né, de luta para ver se acerta, porque foram 2 golpes, e depois calcular o dano desses 2 golpes, você já dá um dano só, e vale como se fossem os 2 golpes. Isso faz com que o combate ele fique muito mais dinâmico e rápido, e ainda a gente se livra um pouco daquela matemática e daquelas somas de dados todas para ver exatamente quanto que dano deu foi de cada golpe, se ele vai bloquear, esquivar ou contra-atacar ou coisa assim. A coisa ela fica bem mais fluida, tá? E por que o Selbit resolveu fazer isso então em Hexatomb? Eu acredito que é porque, primeiro, aquele combate era um combate tutorial, tá? Pode ser que a gente veja ainda, né, algum combate técnico aí, mais tático durante o Hexatomb, mais pro final, mas eu acho que ele queria que fosse realmente algo mais fluido, algo mais rápido ali para aquele combate, e na minha opinião veio bem a calhar. Eu gosto de combate tático, mas eu acho que o combate tático ele tinha que vir mais relacionado ali a batalha com boss, sabe, os chefões e tal, e esses combates mais simples, assim, esses combates mais tutoriais, eu acho que é até uma boa fazer assim, tá? Comenta aí se você gostou ou não. Outra coisa que foi utilizada também, e aí eu já não sei se me agrada tanto, é a questão do ritual complexo, tá? Tem um vídeo aqui no canal já sobre ritual complexo, a conjuração complexa, perdão, eu vou deixar no final do vídeo aqui, caso vocês queiram entender melhor, mas basicamente ele coloca um pouco mais de dificuldade para os ocultistas realizarem os seus rituais, né? Ele coloca etapas para aquele ritual ser conjurado. Na maioria das vezes, isso é um pouco mais complicado numa batalha tática, porque acaba atrasando bastante ali os turnos do ocultista. Numa batalha narrativa, né, eu acho já mais de boa um pouco. Aí tudo bem, né? Vamos para a segunda parte em que eu falei que é sim ou não, né? Aquela pergunta. O Selbit está utilizando o próprio sistema? Sim e não. Sim, nessa parte ele está utilizando então aí, portanto, as regras opcionais do Sobrevivendo ao Horror, e não por conta das habilidades dos jogadores, tá? Se a gente vier aqui, eu vou mostrar para vocês, né, algo que eu gostei muito, são algumas habilidades novas que nós temos aqui. Os personagens agora, eles têm essa barra aqui de habilidades, a ficha já veio meio que montada, né? E muitas dessas habilidades, elas de fato são novas. O Aguiar ainda, ele tem, por exemplo, o ataque especial do combatente. Então isso ainda está de acordo com o sistema. Mas nós temos várias habilidades novas que os personagens usam, como aqui, né, do labirinto. Você pode ver, tem muitas que não existem, né, no livro base aí, e ele está utilizando. Eu lembro que o Dalmo, né, também tem, todos eles têm algumas habilidades diferentes aí que não são utilizadas. E aí sim, o Selbit não está utilizando o sistema, porque essas habilidades são novas. Isso significa que ele preferiu, ele não gosta, né, das habilidades do Ordem Paranormal? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Acredito que sejam habilidades testes mesmo, que provavelmente podem chegar em futuros suplementos, tá? A gente já viu isso acontecendo antes, inclusive com ameaças, né? E também teve aquela nota que o Selbit soltou um tempo atrás, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele soltou falando, né, várias novidades ali sobre o Ordem Paranormal. Olha aqui o nosso símbolo, que hoje em dia é tão conhecido, né, tão famoso. E nessa nota que ele soltou, essa nota ainda está disponível lá no site do Ordem Paranormal, ele saiu em julho aí de 2025, e ele disse o seguinte, olha,
Como sempre, vou continuar criando e experimentando com mecânicas, criaturas e surpresas que não estão em nenhum livro. Eu não vejo as temporadas de RPG como uma demonstração que nós colocamos nos livros, mas como um novo passo na direção de criar coisas novas. Foi assim que esse universo nasceu e faz sentido que ele continue crescendo assim também. Olha só, ele disse que realmente também aqui no começo, né, ele ia utilizar o Sobrevivendo ao Horror, e como ele disse, isso de fato está sendo feito, né, essas regras opcionais que eu comentei aí com vocês estão sendo praticadas. E também ele está testando novas coisas, ele está experimentando novas situações, como ameaças e essas habilidades dos personagens. Então eu não acredito que esse argumento de que, olha, ele não está utilizando o sistema de ordem paranormal descredibiliza o sistema. Afinal de contas, ele só tá cumprindo com o que ele havia dito lá em julho, que ele realmente ia fazer isso, e ele realmente tá fazendo. Eu ainda, como eu disse, pra batalha de boss, eu prefiro a batalha tática. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, tá? Eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aí, você gosta desse tipo de batalha? Você prefere a batalha tática, só com coisa do livro de regras? Não sei, eu acho que é interessante a gente mudar de vez em quando pra também não ficar tão enjoativo. Terça-feira a gente vai assistir o segundo episódio de Hexatomb live aqui no canal. Eu aguardo você, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, até a próxima.